Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 23 de junho. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinhos ou figos de ortigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos, Jesus estava orientando os seus discípulos que durante o anúncio da boa nova da salvação, haveriam pessoas que iriam atrapalhar o anúncio da boa nova, chamados falsos profetas. E como eles poderiam conhecer ou saber se aquele ou aquela pessoa que estava ali falando era uma pessoa, um bom profeta ou um falso profeta? Através dos seus frutos. Nos ensina o que o Senhor? Que para nós sabermos em relação a uma pessoa, se ela é boa ou não, de boa índole ou não, é pelos seus frutos. Para você conhecer bem uma pessoa, comece a observar a vida que ela leva. Quais são os frutos que ela dá no seu dia a dia? Qual é o seu comportamento perante a sociedade? Quais são as suas ideias? Quais são os passos que ela dá no dia a dia? E é ali que nós vamos percebendo se a pessoa ela é de boa índole ou não. É os frutos que ela dá no dia a dia. Portanto, numa comunidade também, para se perceber se uma pessoa ela é de boa índole ou se ela dá maus frutos ou bons frutos, é pelo seu exemplo de vida que ela dá na comunidade. Então, para saber, disse Jesus a seus discípulos, se a pessoa é um falso profeta ou um mau profeta, é através do exemplo que aquela pessoa estava dando perante a comunidade. Filhos, para nós também, olha como nos chama a atenção. Nós, eu, você, nós damos bons frutos no nosso dia a dia? Qual é o nosso comportamento perante a comunidade? Eu posso até ter uma vida ativa na igreja, mas quais são os meus frutos lá fora? Quais são os meus frutos? Qual o tipo de árvore que eu posso me identificar? Uma árvore que dá bons frutos? Ou uma árvore que dá frutos ruins? Esta árvore que dá fruto ruim ou frutos ruins, diz o Evangelho, será cortada e jogada no fogo. Nos ensina o quê? Se eu dou frutos ruins, eu corro o risco de perder a minha salvação. Para eu dar bons frutos, eu preciso de Deus. Se eu dou maus frutos, é sinal de que Deus não se faz presente na minha vida, não porque Ele não quer, porque eu não permito. Você entendeu? Eu posso até caminhar com a igreja, mas a palavra entra no ouvido e sai pelo outro e não vai no coração. E os meus frutos lá fora não são saborosos, são amargos, doentios. Por isso, meus filhos, é preciso que se faça uma análise da nossa própria vida
e que possamos olhar, perceber, eu estou dando bons frutos ou não? Portanto, cada um deve ter a resposta para si. E se a minha consciência me acusa de que eu não estou dando bons frutos, é sinal que eu preciso de mudança, me converter, mudar minha vida enquanto é tempo, para que eu seja uma árvore frutífera que dê bons frutos, frutos de santidade, de obediência e de evangelização. Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.